Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa dos anjos da guarda, dos santos anjos da guarda, e para nós é um motivo de nos alegrarmos por termos recebido de Deus um presente tão grande, um auxílio tão poderoso, que são os seus próprios servos, as criaturas que estão, como nós ouvimos no Evangelho, diante de sua face e que foram dadas a nós, para que possam nos ajudar a cumprirmos a nossa vocação, para que possam nos ajudar a realizarmos a obra de Deus em nossas vidas, para que possamos nos santificar, para que possamos amar cada vez mais a Deus. Esse é um dia de alegria e nós precisamos aprender a crescer na relação com o nosso anjo da guarda. São Bernardo de Claraval elenca 3 pontos fundamentais que nós precisamos observar se nós queremos realmente crescer com os nossos anjos, crescer na amizade com eles, e mesmo assim, nós precisaríamos passar a vida toda observando isso, para conseguirmos dizer de fato que estamos honrando o nosso anjo da maneira como ele merece. Esses 3 pontos são a reverência, a devoção e a confiança. A reverência em primeiro lugar, pois esses anjos são espíritos celestes e estão sempre conosco, sempre, estão sempre ao nosso lado, não nos deixam em motivo nenhum, nos assistem em todas as nossas ações, são seres muito mais perfeitos do que nós, muito mais elevados do que nós, e que mesmo assim nos servem, estão ao nosso lado, e não se retiram da nossa presença, nem mesmo quando estamos em pecado grave, nem mesmo quando caímos na desgraça de um pecado mortal, os nossos anjos não nos abandonam. Eles estão lá, ficam e permanecem ao nosso lado. É verdade, aquilo que diz e testemunha Santa Francisca Romana, que os anjos, pela sua natureza, cobrem o rosto quando vem alguém cometendo um pecado. Ela testemunha isso porque via seu anjo e quando passava na rua por alguém fazendo um ato mau, via o seu anjo cobrindo o rosto. Talvez não tenhamos a mesma felicidade de dizer que somos como ela e que os nossos anjos somente cobrem o rosto pelos pecados dos outros. E que talvez muitas e muitas vezes tenham cobrido o rosto por conta das nossas próprias faltas. Devemos reverenciar os nossos anjos, lembrando que estão sempre ao nosso lado. Isso, se colocarmos diante de nossos olhos, nos ajudará a não cometermos pecado. Dom Bosco ensinava isso às suas crianças. Dizia, e é verdade, que Deus estava vendo, mas assim como Deus também está vendo a todo instante a nós que somos os seus filhos, está também em nossa presença o nosso anjo. Reverência, respeito, são seres puríssimos, que ficam completamente desgostosos quando vem alguém pecar. Em segundo lugar, a nossa devoção.
Devoção por conta do amor e do respeito que eles têm por nós. Como estava dizendo, eles não nos abandonam nem mesmo se estamos em pecado. Se nós pensarmos, não há amor humano na face da terra que seja assim. O amor do anjo da guarda, pelo seu custodiado, por aquele que ele guarda, é maior do que o amor de um pai para com o filho. É maior do que o amor pelos irmãos. É maior do que qualquer amor de amizade que exista na face da terra. O amor que ele tem por nós é um amor tão grande que, apesar de nossas ofensas, apesar da gravidade de nossas ofensas, da nossa falta de docilidade às suas inspirações, ele não nos deixa, não nos abandona, não nos entrega e vai, bom, caso perdido, não tem o que fazer, vamos embora. Não. Ele é fiel. Precisamos honrá-lo pela nossa devoção por isso. Porque o amor e a devoção que ele tem por nós é grandioso. E não há nada neste mundo que se compare a isso. É de fato algo além da nossa natureza, além da nossa compreensão. Quantas e quantas vezes nós não somos dóceis às luzes que ele nos comunica? E nos comunica luzes. E se nós nos voltamos para Deus, se retornamos a Deus após os nossos pecados, isso é por conta da iluminação que os nossos anjos nos comunicam. Porque não nos abandonaram quando caímos, mas estão lá, querendo que nós retornemos a Deus, comunicando a nós luzes, para que não abandonemos Deus por definitivo, para que não aconteça conosco a tragédia de morrermos naquela situação. Precisamos ser dóceis às suas inspirações, a essa devoção que ele tem por nós. E por fim, uma grande confiança no seu auxílio. Porque de fato, é aquilo que nós ouvimos no Salmo. Deus mandou os seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Os nossos anjos nos ajudam em tudo. E que bondade de Deus! Nos deu seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu nossa mãe como advogada, e como se isso já não fosse grandioso o suficiente, nos deu seus próprios servidores para que nos guardem, para que nos ajudem. E aqui nós podemos dizer alguns fatos da vida dos santos, que atestam, até mesmo de modo extraordinário, a presença dos anjos na vida dos filhos de Deus. São João Bosco, que já citei aqui, como não é famoso o caso de São João Bosco com o seu cachorro Grígio. Muitos entendem que aquele cachorro era a materialização de seu anjo da guarda, porque era um cão que aparecia do nada, sumia, e que salvou inclusive a vida dele várias e várias vezes. Isso só é possível por conta de uma grande devoção ao anjo, de uma grande intimidade com o anjo da guarda. São José Maria Escrivá, famosa história de andar pelas ruas da Espanha. Os espanhóis, quando são contra os católicos, eles são contra os católicos. Não é igual aqui no Brasil, que as pessoas que não são católicas abraçam os católicos, vêm na missa de casamento, missa de sétimo dia, está tudo bem. Não, o espanhol, quando odeia um católico, ele odeia a igreja católica, odeia o catolicismo, odeia os santos, odeia tudo. São sangue quente. Ele vestido de padre, andando na rua, e passando um homem começou a xingá-lo. Ele ficou constrangido com aquilo, sendo xingado publicamente, na frente de várias pessoas. Mas aquele homem não se conteve somente em xingar, foi para cima. Queria bater no padre, em São José Maria. Do nada aparece um homem grande, do tamanho de um guarda-roupa, que empurra aquele bandido violento. Ele se assusta, sai correndo, e quando aquele homem sai, este homem maior que veio protegê-lo, encosta o rosto ao lado dele e diz: burrico. E some. Aquilo deixou o santo completamente intrigado, porque burrico era a forma como ele se referia a si mesmo, nas suas orações de intimidade.
Ninguém além do seu confessor sabia disso. Ninguém. Mas ele lembrou que os nossos anjos também escutam a nossa oração. É evidente que os anjos sabem aquilo que dizemos a Deus, inclusive os nossos apelidos. É assim. Deus colocou os anjos em nossos caminhos para nos guardar. E às vezes nos guardam até mesmo de males físicos, como esses que disse. Basta que sejamos dóceis a essas inspirações, que tenhamos sensibilidade de alma para perceber que isso acontece. Quantas e quantas vezes já não aconteceu conosco? Quantas histórias não temos para testemunhar a respeito de nossos anjos que nos ajudaram naquilo e naquilo outro, nessa e na outra situação? Então vamos pedir. Vamos em primeiro lugar ser gratos, porque Deus nos deu, na sua generosidade e no seu amor, este dom de colocar para nos servir aqueles que servem a Ele. E depois, vamos ser dóceis a estas inspirações que nos comunicam todos os dias e frequentemente. Essas luzes que são dirigidas aos nossos corações para que nós amemos mais a Deus, que tenhamos mais confiança, que nos aproximemos mais do Senhor. Vamos pedir neste dia de hoje, que celebramos a memória de nossos anjos de guarda, a graça de podermos honrá-los, termos devoção, sermos dóceis e assim nos aproximarmos mais de Deus pelas inspirações de nossos anjos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.